Olá, irmãos e irmãs, que o Mestre Jesus abençoe a todos nós mais uma vez. Escolhemos para hoje lermos uma das lições que encontramos no livro Alvorada Cristã, ditada pelo espírito Neo Lúcio, saído das mãos de Chico Xavier. O título da lição é O Burro de Carga. No tempo em que não havia automóveis, na cocheira de famoso Palácio Real, um burro de carga curtia imensa amargura, em vista das piadas e ironias dos companheiros de alojamento. Reparando o seu pelo maltratado, as fundas cicatrizes do lombo e a cabeça tristonha e humilde, aproximou-se formoso cavalo árabe, que se fizera ganhador de muitos prêmios, e disse orgulhoso: "Triste sina que recebeste. Não invejas minha posição nas corridas? Sou acariciado por mãos de princesas e elogiado pelas palavras dos reis." "Pudera", exclamou um potro de fina origem inglesa, "como conseguirá um burro entender o brilho das apostas e o gosto da caça?" O infortunado animal recebia os sarcasmos resignadamente. Outro soberbo cavalo, de procedência húngara, entrou no assunto e comentou: "Há 10 anos, quando me retirei de pastagem vizinha, vi este miserável sofrendo rudemente nas mãos de um bruto amansador. É tão covarde que não chegava a reagir, nem mesmo com um coice. Não nasceu senão para carga e para pancadas. É vergonhoso suportar a sua companhia." Nisto, admirável jumento espanhol aproximou-se do grupo e acentuou sem piedade: "Lastimo reconhecer neste burro um parente próximo. É animal desonrado, fraco, inútil. Não sabe viver senão debaixo de pesadas disciplinas. Ignora o aprumo da dignidade pessoal e desconhece o amor próprio. Aceito os deveres que me competem até o justo limite, mas se me forçam a ultrapassar as obrigações, recuso-me a obedecer. Pinoteio e sou capaz de matar." As observações insultuosas não haviam terminado quando o rei penetrou o recinto, em companhia do chefe das cavalariças. "Preciso de um animal para serviço de grande responsabilidade", informou o monarca. "Animal dócil e educado, que mereça absoluta confiança." O empregado perguntou: "Não prefere o árabe, majestade?" Não", falou o soberano. "É muito altivo e só serve para corridas em festejos oficiais sem maior importância." "Não quer o potro inglês?" "De modo algum. É muito irrequieto e não vai além das extravagâncias da caça." "Não deseja o húngaro?" Não. É bravio, sem qualquer educação. É apenas um pastor de rebanho." "E o jumento serviria?" insistiu o servidor atencioso. "De maneira nenhuma. É manhoso e não merece confiança." Decorridos alguns instantes de silêncio, o soberano indagou: "Onde está o meu burro de carga?" O chefe das cocheiras indicou entre os demais. O próprio rei puxou-o carinhosamente para fora, mandou enfeitá-lo com as armas e os brasões da sua casa e confiou-lhe o filho, ainda criança, para uma longa viagem. Assim também acontece na vida. Em todas as ocasiões, temos sempre grande número de amigos, de conhecidos e companheiros, mas somente nos prestam serviços de utilidade real e verdadeira aqueles que já aprenderam a suportar, a servir e sofrer, sem cogitar de si mesmos. Os personagens criados por Neo Lúcio nessa historinha têm o comportamento, a atitude, as palavras que nós também adotamos muitas vezes no trato com os nossos semelhantes. Muitas vezes agimos imaginando uma pretensa superioridade em relação a esses nossos irmãos menos afortunados. Talvez por razão de pertencermos a uma classe social mais favorecida ou motivada pelo nível de instrução que atingimos ou devido
ao sucesso profissional que eventualmente tenhamos conquistado, agimos também com orgulho, com presunção, com arrogância, com vaidade em relação aos nossos irmãos em caminho. Mas por que isso acontece? Porque todos nós, em maior ou menor grau, ainda temos imperfeições, ainda agasalhamos imperfeições em nossas mentes e corações. Ainda temos algumas mazelas, algumas enfermidades morais, e elas aparecem nas nossas atitudes e comportamentos e palavras. Muitas vezes nós esquecemos daquele segundo mandamento mais importante ensinado pelo Mestre Jesus, quando ele disse: amai os vossos semelhantes como a vós mesmos. E essa leitura dessa lição de Neo Lúcio também nos remete imediatamente ao capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde encontramos aquele primeiro ensinamento que abre o Sermão da Montanha, que é: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quando Jesus disse essas palavras, ele não queria dizer que os pobres de espírito seriam aqueles de pouca inteligência, mas não. Seriam aqueles que apresentam a humildade no trato com seus semelhantes. E ele diz claramente, expressamente, que o reino dos céus pertence a esses humildes e não aos orgulhosos. É o mesmo pensamento que encontramos também naquele ensinamento do Mestre Jesus, que encontramos no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Mais uma vez, essa virtude está posta em evidência, a humildade, que é uma virtude que nos aproxima de Deus, porque é uma prova de submissão à sua vontade. O mesmo ensinamento de incentivo à conquista da humildade encontramos na parábola dos primeiros lugares. Quando, em certa ocasião, num sábado, Jesus, atendendo ao convite de um fariseu, vai à sua casa para um banquete. E Jesus observa que os outros convidados correm no afã de ocupar os primeiros lugares. E ele propõe esta parábola: quando alguém te convidar para um banquete, não ocupes o primeiro lugar, para que não aconteça de, havendo outro convidado mais digno do que tu, venha o que te convidou, o anfitrião, e te peça: cede o teu lugar para este outro convidado. E tu, envergonhado, vai ocupar o último lugar diante de todos. Então, quando fores convidado a um banquete, ocupa o último lugar, para que aconteça que o anfitrião se aproxime e diga: amigo, chega mais para a frente. E isso servirá de glória diante de todos os convidados. E Jesus arremata esse ensinamento com esta outra advertência tão preciosa: pois todo aquele que se exalta será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. Esse mesmo pensamento de a procura da humildade aparece também no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, naquela mensagem da Rainha de França, quando ela diz textualmente que os degraus que conduzem ao trono não conduzem ao reino dos céus. E acrescenta que, para ganhar um lugar no reino dos céus, é preciso abnegação, humildade, caridade e benevolência para com todos. Então, sempre aparece nos ensinos do Mestre Jesus essa advertência, esse incentivo a que nós tenhamos uma atitude humilde diante dos nossos irmãos, diante do nosso Pai amado.
Então, para a nossa reflexão sobre a necessidade de aprendermos e desenvolvermos a sermos humildes, da mesma forma como demonstrou o Mestre Jesus. E se chegarmos a esse ponto, quem sabe um dia o Rei, ou seja, nosso Pai amado, vai nos chamar para serviços de utilidade real e verdadeira. Mas para isso é preciso, necessário que nós tenhamos aprendido a suportar, a servir e a sofrer sem pensar em nós mesmos. Então, irmãs e irmãos, fica este ensinamento e essas lições para nós refletirmos a respeito. Fiquem todos na paz de Deus.